hipófise. Já ouviu falar nisso? Esse é o tema desse vídeo. Meu nome é Renata, eu sou médica endocrinologista. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, siga o canal e indique para os seus amigos. O que é a hipófise? A hipófise é uma glândula que fica aqui no centro da cabeça, bem nessa altura aqui lá para dentro. Bem no meinho, num lugar chamado de cela túrcica, que é uma região abertinha, que em cima passa os nervos da visão cruzando. Essa glândula a gente chama de glândula mestra. A glândula endócrina, né? Uma glândula endócrina porque produz hormônios. E esses hormônios que ela produz são muito importantes para a nossa vida. Quais são os hormônios produzidos pela hipófise? A hipófise produz um hormônio que chama tireoestimulante, que é o TSH, que vai estimular a produção do hormônio da tireoide. Por isso que as pessoas ficam tão confusas quando elas olham os hormônios e falam assim: uai, mas por que meu TSH é alto? Eu tenho que tomar remédio? Não estou entendendo nada, né? Acontece que a nossa hipófise, ela coordena a produção desse hormônio pela tireoide. E quando ele aumenta, é para estimular a tireoide a produzir a quantidade suficiente de hormônio. Então, quando ele está alto, pode ser que a tireoide não está conseguindo produzir hormônio corretamente. Assim como a hipófise produz o hormônio do crescimento, que é importante para a gente crescer. Quando a gente é criança, está em fase de desenvolvimento. Esse hormônio é produzido por toda a vida, só que ele é mais importante nessa fase que a gente é mais novo, por causa dessa questão do desenvolvimento. Depois ele vai ter funções bem discretas. A hipófise também produz o hormônio que chama ACTH, que é o hormônio corticotrófico, que ele vai estimular a produção de cortisol pela glândula suprarrenal, que fica em cima do rim. Esse, então, ACTH, ele também vai regular essa quantidade de cortisol. Então, quando ele sobe, é para aumentar a produção de cortisol. A gente chama esse estímulo de feedback, né? Quando o cortisol sobe, ele avisa a hipófise que já tem bastante, aí ela para de estimular. E é assim, nossos hormônios, a maioria deles tem esse sistema de feedback. A hipófise também vai produzir os hormônios que estimulam a produção dos hormônios sexuais, que é o hormônio luteinizante e o folículo estimulante, LH e FSH, que vão estimular nas mulheres a produção nos ovários dos hormônios femininos, né, como o estrogênio e a progesterona, e nos testículos, no homem, vão estimular a produção da testosterona. Da mesma maneira, né, para estimular a produção tanto do hormônio feminino quanto masculino, os hormônios da hipófise vão se ajustar para que haja toda a produção correta na mulher, para que haja a ovulação, por exemplo, há picos desses hormônios no momento correto para que estimule corretamente esse ovário a produzir os hormônios necessários para que a mulher ovule. A hipófise também produz um hormônio que a gente chama de antidiurético, que é a vasopressina, que ele vai ajustar a quantidade de água do nosso corpo. Ele vai atuar nos nossos rins, modulando a quantidade que precisa ser liberada de água para que a gente consiga controlar nosso grau de hidratação, de quantidade de água dentro do corpo. A hipófise também produz um hormônio chamado prolactina, que é mais útil nas mulheres. Ele vai ser produzido para estimular as nossas mamas a produzirem o leite. Então, nessa fase, quando a gente fica gestante e depois na amamentação, esse hormônio aumenta para estimular a produção de leite. Assim, esses são os principais hormônios da hipófise. Essa glândula tão importante que coordena tanto no nosso corpo. Aí você deve pensar: nossa, mas e aí? O que acontece? E se ela não funcionar direito? Pois é, a hipófise pode parar de funcionar por vários motivos. Por exemplo, pode acontecer de aparecer um tumorzinho na hipófise, que geralmente é benigno, mas atrapalhar a sua função. Ou esse tumorzinho produzir algum desses hormônios a mais e ter um hiperestímulo de produção. Então, acaba desregulando esse sistema de feedback, esse controle que um estimula o outro. Quando tem muito, ele avisa e assim para.
E aí você pode ter sim distúrbios hormonais, você não conseguir produzir os hormônios necessários ou produzir um excesso de hormônios. Quem vai fazer esse diagnóstico é o endocrinologista. Quando o paciente vem com queixas que possam ter relação com isso, a gente vai fazer a investigação. E se a gente encontrar disfunções hormonais, a gente pode suspeitar que seja um problema na hipófise. Às vezes o problema é na própria glândula, e isso a gente consegue verificar através da avaliação clínica e exames. Outras causas que podem alterar a hipófise são causas genéticas. Às vezes tem pessoas que têm naturalmente uma disfunção da hipófise, isso pode aparecer mais precoce, quando acontece mais na infância. Por exemplo, alguns distúrbios do crescimento, né, quando a criança não cresce, pode ser que a glândula hipófise não consegue produzir esse hormônio corretamente, mesmo sem haver nenhum tumor, nada aparente nessa hipófise, ela simplesmente não consegue produzir. Também pode ocorrer secundário a outras doenças. A própria obesidade, por exemplo, pode alterar a produção normal dos hormônios hipofisários. A desnutrição, né, falta de comida, quando a gente perde muito peso, pode sim ocorrer um distúrbio, o corpo para de produzir esse estímulo hormonal. E assim, há, por exemplo, a menorreia, a parada da menstruação na mulher, infertilidade, pode alterar os hormônios da tireoide. Há próprias doenças crônicas como o diabetes, doenças autoimunes, alguma doença grave, sistêmica. Nas infecções também ocorre desequilíbrio na hipófise. Algumas são transitórias, né? A gente consegue reverter quando a gente corrige o problema. Quando você melhora a obesidade, você ajuda a melhorar essa situação. Quando você recupera o peso saudável, também pode ocorrer de melhorar. Às vezes demora um pouco para voltar ao eixo ao normal, mas pode ocorrer. Medicamentos que podem afetar a produção hipofisária, a gente também, se a gente consegue suspender, às vezes pode voltar ao normal. Tem medicamentos que vão interferir inibindo a produção dos hormônios da hipófise, inclusive os anabolizantes, né, usados para fins estéticos, que muitos homens usam e mulheres também. Você pode mexer com o eixo hormonal e fazer com que ele pare de estimular a produção, por exemplo, dos testículos, da testosterona natural. Corticoide, quando utiliza corticoide em doses altas para doenças que precisam, isso pode fazer com que haja parada do estímulo da produção do cortisol natural, e aí tem que ser todo manejado para você não ter depois um efeito negativo na hora que tiver que suspender esse tipo de medicamento. Outras causas menos comuns são traumas, né? Acidentes, hemorragias também podem causar uma alteração na hipófise. Se você tem uma hemorragia muito grave, por exemplo, as mulheres pós-parto com uma hemorragia muito intensa, perdem muito sangue, pode haver uma isquemia na hipófise. É raro, mas pode acontecer, e aí perde a função correta da glândula. Então, assim, o endocrinologista vai investigar e vai ver qual que seria a causa também para poder fazer o tratamento correto. Quando você tem uma perda de função, a gente vai repor esses hormônios, né? Normalmente, por exemplo, na tireoide, você vai repor o hormônio da tireoide mesmo, você vai repor o hormônio, o cortisol. Então, dependendo do caso, vai ser reposto o hormônio necessário para que haja uma melhora do quadro, né? O hormônio do cortisol é muito importante, é um dos mais importantes de todos esses, né? E quando a gente tem deficiência dele, ele é o primeiro a ser reposto. Mas aí o endócrino vai te orientar certinho. Uma das coisas que também a gente vai ter que ter atenção, principalmente quando os tumorzinhos da hipófise são grandes, é na visão. Porque como o tumorzinho fica bem próximo desses nervos da visão que ficam em cima, que a gente chama de quiasma, né? Que eles fazem tipo um cruzamento em cima da hipófise. Se o tumor cresce muito, pode afetar esses nervinhos e pode ter alterações visuais. Então, a gente sempre encaminha também para o oftalmologista avaliar. Um dos sintomas mais frequentes é aparecer uma redução da visão lateral, por conta desse tipo de fibras dos nervos ópticos que passam por aqui. Mas nem sempre você vai ter esses sintomas, por isso que a gente acaba encaminhando para o oftalmologista para avaliação. Existe alguma situação que a gente tem que operar, né? A hipófise, sim, pode acontecer. Às vezes, em alguns tumorzinhos, quando eles são muito grandes, a gente tem que fazer cirurgia, ou quando eles produzem hormônios de uma forma muito prejudicial, nem sempre as medicações são suficientes para combater, tentar reduzir esse tumorzinho. E aí a gente pode optar por tratamento cirúrgico, encaminha para o neurocirurgião, é ele que vai fazer essa cirurgia, avaliar se há condições de se fazer essa cirurgia, e depois pode ou não ser necessário utilizar alguma medicação específica para ajudar a reduzir esse tipo de tumor. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a hipófise
e consulta endocrinologista na suspeita de qualquer uma dessas coisas. Os sintomas disso são bem inespecíficos, né? Muitos sintomas são relacionados às próprias doenças, né? Quando a gente tem hipotireoidismo, você vê meus vídeos sobre hipotireoidismo, vai entender quais são os sintomas quando há uma disfunção relacionada a isso, quando tem um excesso de prolactina, quais seriam os sintomas, quando tem falta dos hormônios sexuais, também tem vídeos sobre isso. E assim, na suspeita desses sintomas, a gente vai avaliar se é necessário fazer uma investigação da hipófise. Até o próximo vídeo.